Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova, como é que vocês estão? Shiryu Meg aqui e vamos falar sobre o rework do Boltuz, a nova medidora MG e um possível buff secreto do Gabriel, não sei, mas vamos lá. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito e vambora, vamos ver aqui na prática o que realmente mudou. E a primeira coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês é a nova medidor MG. Essa arma aqui, cara, ela melhorou muito. Eu sabia que ela tinha melhorado muito, mas... cara, acho que ela tá muito melhor do que eu imaginei que ela poderia estar. Cadê? Aqui, ó. Cadê? Fire está aqui, ó. Vamos fazer esse teste. Vamos pegar o trio. O trio ali tá com uma vida um pouco mais cheia, porque tem um Boltuz aqui puto dando tiro na porra toda. Não vai dar pra ver, ó. Vamos dar um tiro aqui no trio usando a arma de assalto normal, padrãozinho FIFA que a gente tá acostumado. Normal, tá ligado? Dá um daninho ali, pá, suave, nada demais. Essa aqui também, daninho padrão. Nada muito agravante, né? A tática SMG. Mas quando a gente vai pegar a nova medidor, esse caralho aqui, que virou o demônio na terra, essa arma, olha só. Ela tá arrancando muita vida. Basicamente, a gente não gasta nem o pente todo e consegue matar um mecha, tá ligado? Coisa que a arma de assalto não faz. Ela não arranca tanto dano assim. E a cadência de tiro dela também não é tão alta. E essa outra arminha aqui, a gostosinha pra quem gosta de rushar, também não faz esse trabalho. Mesmo acertando no ponto crítico, não faz. Mas agora essa arma aqui tá dando muito dano. Mas aí você fala assim, pô, Shiryu, tá boa só pra matar mecha? Não. Ela tá arrancando muita vida de piloto também, tá ligado? Ela tá ótima pra matar piloto, tá ligado? Aqui, muito dano. Muito dano, muito dano, muito dano e muito tiro. Coisa que nenhuma das suas concorrentes fazem, tá ligado? Só que, né, ela é uma arma dourada e basicamente a gente só acha ela em drop. Então assim, no Battle Royale, na minha visão, essa arma aqui virou must have, tá ligado? Agora sim tá uma arma muito boa, beleza? Agora vamos falar do rework aqui do Boltuz. Joguei com ele algumas vezes, vou pegar essa skin aqui. Não sei se vocês notaram, mas eu tô usando a Norma, tá ligado? E a Norma agora finalmente comba melhor com o Boltuz, beleza? Já combava antes, né? Mas agora comba muito melhor se você estiver usando o Core 1. E o que mudou no Boltuz? Cara, basicamente tudo aquilo que a gente conversou ontem, tá ligado? Não teve nenhum ajuste em questão de módulo, só o Core 1 e o Core 2 dele foram refeitos. E ele teve um nerf também no raio dele, tá ligado? Quando tica aqui esse raião, agora tá dando um pouco menos de dano. E por que eu não tô ticando o bagulho ali? Ah, cara, alguém botou um unicórnio ali no bagulho. Caralho, nada a ver. Tá dando menos dano o raio que cai, tá ligado? Antes era, acho que 220, agora é 180, por aí. Enfim, vamos falar dos cores dele, que é o que interessa. O Core 1 dele, que aqui que eu já tô usando, o que ele faz? Depois que a gente usa o dash, o Boltuz ele fica eletrificado. Aparece uma sinalização aqui em um dos ombros dele, tá ligado? E aqui é onde aparece a mira. Tá vendo? Aí fica aqui, amarelo, né? Com essas bolinhas, e aqui fica brilhando. Então tem uma sinalização visual que o core foi ativo. Fica ativo depois de usar o dash. Tem esse tempo aí, tá ligado? Até a gente poder castar a habilidade para poder descarregar. E o que isso daqui faz? Obviamente, depois que a gente usa o dash, o primeiro tiro da arma primária dele vem concentrado. Sai um pouco mais de dano, porque essa parte aqui eletrificada dele aqui, sai alguns raiozinhos, tá ligado? Que dão um pouquinho mais de dano e também ticam o raio aqui mais rápido. No total, se você acertar esse tiro, né, a gente consegue marcar 3 raiozinhos no cara, tá ligado? Não, 3 não, 2 raiozinhos no cara. Tem que marcar 2 raiozinhos no cara. Então, basicamente, usou o dash, acertou aqui. A gente tem um dano extra, né, pra dar e marca aqui. Na verdade, marca 3 mesmo, eu falei merda.
marca 3, é porque fica ali ticado e depois sai, tá vendo? Marca 3, então a gente consegue basicamente se acertar um tiro aqui e usar arma secundária, a gente já consegue ticar, procar, né, o raio dele na real, beleza? Ah, coisa que eu esqueci de falar, a arma secundária dele mudou. Antes, o efeito da arma secundária conseguia pegar só 2 mechas, né? Agora pega em 3. Agora ele tem basicamente um efeito passivo, acho que era do core 1 dele, funcionando normalmente, não precisa de core. Agora, normalmente, o raio vai pegar em 3 mechas, se eles estiverem próximos, tá vendo? Pegou aqui no Flamengo, pegou na Alvorada lá atrás, depois pegou no Jojo e marca 2 marcações, né, de raio. Então isso é muito legal, porque vai ficar muito mais fácil de procar o raio, tá vendo? Procou no Jojo, eu não dei nenhum tiro nele, tá ligado? Então, tipo assim, isso é muito bom, que vai facilitar muito espalhar o dano com o Bolt. Show? Então, resumindo, aqui o core 1, dash, primeiro tiro bufado, arma secundária, já estacou a porra toda, tá ligado? Tem um efeitozinho, né, pra deixar o tiro da arma primária mais forte e marcar raiozinhos. Agora o Lightning Chain. Deixa eu vir pra cá. Depois que a gente usa o dash, depois não, enquanto a gente usa o dash, todos os inimigos que a gente passar vai tomar um dano reduzido como se fosse da sua arma secundária, tá ligado? Então, tipo assim, vou passar por aqui porque, de novo, tem muitos mechas aqui aglomerados, tá vendo? Por onde eu passo, vai tomando raio da arma secundária. Então isso facilita muito na marcação aqui, tá vendo? Marcou gente pra caralho isso aqui. Faz só uma marcação, as pessoas que a gente passa vão tomando dano também, tá ligado? Mas ainda assim é uma parada legal. A gente vai conseguir causar dano no cara e conseguir espalhar. Não acho tão útil quanto, vamos dizer assim, o core 1, mas ainda assim é muito bom em vários tipos de situações, tá vendo? Olha lá. Se a gente encostar no alvo, marca 2. Se a gente encostar no alvo, marca 2. Se a gente só passar por algum perto, marca 1. Aqui, ó. Tá vendo? E não, acho que marca 2 geral mesmo. Enfim, é isso aí, causa 2 marcações. Deixa eu ver aqui, ó. É isso aí. Marca, passou por aqui perto, faz 2 marcações nos alvos. Então, também é outra possibilidade de marcar muitos alvos ao mesmo tempo, mas eu já explico do porquê eu prefiro o core 1. Outra coisa que eu achei interessante, como eu falei aqui no começo do vídeo, caralho, dei uma porradão aqui no microfone. Desculpa. Eu tô usando a norma, né? E agora, com a norma, fica muito mais fácil de fazer o combo da norma, tá ligado? Procar a parada da norma, porque a gente basicamente tá aqui usando o tiro da arma primária, usa o dash, usa a arma secundária e volta a dar tiro. A gente vai conseguir encaixar muito mais dano, porque para quem não sabe, a habilidade da norma, o nosso primeiro tiro, depois de usar a arma secundária, sai bufado, tá ligado? Então a gente vai conseguir meio que dar um dano extra aqui, fácil e alto dano, tá ligado? Porque vai combar com a arma primária e com os raizinhos que saem logo em seguida. Então assim, como que eu tava falando, eu prefiro o core 1. Por que eu prefiro o core 1 do que o core 2? Cara, porque simplesmente o core 1, em trocações de 1v1, a gente vai conseguir impactar muito mais e causar mais dano, tá ligado? O core 2, não que ele seja ruim, ele é muito bom, principalmente em TDM, mas quando a gente estiver enfrentando múltiplos oponentes, né? Mas no geral a gente vai meio que se expor muito com boltos, tá ligado? Tá vendo? A gente vai precisar se expor muito com boltos para querer procar de fato, a não ser que você for jogar de um modo mais defensivo, tá ligado? E usar o dash basicamente só para responder algum ataque do inimigo, coisa e tal, para se reposicionar, alguém que estiver avançando em cima de você. Aí vale a pena, que aí você consegue meio que fugir, né, do seu alvo, ao mesmo tempo que deixa ele, quanto se tiver squad dele em volta marcado, você consegue
com mais facilidade responder o dano. Mas no geral, eu ainda prefiro o Core 1 pra ele, tá ligado? Que a gente vai conseguir procar o raio mais rápido, né? Explodir o cara de dano. O problema, de uma forma geral, é que vai ter que acertar o tiro pra isso procar, tá ligado? Tá vendo os raios que saíram ali? O problema é que vai ter que acertar pra procar. Então, quanto mais de longe a gente tá vendo? Mais difícil vai ser de acertar isso aqui, mas ainda assim é bem útil, tá ligado? Tá vendo? Ainda assim é bem útil. No geral, o Core 1 e o Core 2 dele vão ser bem úteis, mas é mais pra usar... não sei. O Core 2 a gente vai usar mais questão de resposta, e o Core 1 vai ser pra maximizar o dano, mas quando a gente vai ser mais fácil de encaixar se a gente tiver, tipo, colado com o inimigo, tá ligado? Mas no geral o Bolt não vai ser um mecha que a gente vai querer jogar colado com o alvo. Sempre querendo trabalhar ali a média, a longa distância, tá ligado? Pra conseguir marcar com facilidade e ao mesmo tempo preservar o mecha. Sabe qual é? Mas assim, no geral, prefiro o Core 1. Core 2, acho que é melhor se você for jogar assim, mais recuado, querer jogar mais counterando, ou se você estiver jogando TDM mesmo, quiser passar marcando todo mundo que estiver próximo, aí vale a pena, mas acho que Battle Royale e talvez até Iron Arena, o Core 1 seja realmente melhor. Eu tinha falado que o Boltz, ele, como que eu posso dizer assim, tinha virado um mecha muito dependente de core, mas é que a realidade, assim, pelo que eu joguei com ele, pelo que eu vi aqui também no modo treinamento, ele não tá tão dependente de core assim, tá ligado? Tipo assim, ter core é bom, mas se você não ter core, meio que tanto faz. Core ajuda, mas não é algo must have, igual da Andrômeda, por exemplo, ou outros mechas que precisam muito de core para conseguir impactar bem. Porque como que agora o raio dele a gente consegue atingir vários alvos ao mesmo tempo, né? Que era basicamente uma habilidade do Core 1 dele antigamente, a gente consegue impactar muito bem a Iron Arena, sabe? E eu também tinha falado que a build dele provavelmente iria mudar, mas também, de novo, pelo que eu testei, as builds dele vai continuar sendo as mesmas. Então, se você não sabe, as builds que eu já recomendei pro Bolt, recomendo você ver um vídeo sobre recomendação de techs de bolts que eu fiz há um tempo atrás. Vou deixar aqui em cima, em algum lugar aqui em cima, nesse cantinho aqui, tá ligado? Então se você quer algumas recomendações de techs pro bolts, vai lá ver, que acho que ainda tá uma coisa meio que super atual. Beleza? Então é isso do review com ele. E a última coisa aqui para falar é do buff secreto que eu reparei do Gabriel. Na real, eu não sei se ele realmente teve um buff secreto. Eu acho que ele teve um buff secreto, porque eu notei que o Gabriel tá andando mais rápido. Tipo, bem mais rápido do que ele andava antigamente, tá ligado? E eu não vi ninguém comentando isso. Então é mais uma pergunta mesmo pros main bolts. Main bolts não, os mains de Gabriel. O Gabriel tomou algum buff secreto? Ele tá realmente mais rápido ou é impressão minha? Diz aí nos comentários, eu real não sei dizer. Porque Gabriel não é um mecha que eu tenho muito costume de jogar, e assim que eu comecei a jogar com ele, eu notei que ele tava se movimentando mais rápido do que de costume. Então, deixa aí nos comentários, tomou um buff secreto ou é só impressão minha? Beleza? Então, de novo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!